Meus alunos, tudo bem com vocês? Explicar para vocês um pouquinho sobre o tema da aula de hoje, que é sobre a lei do gás ideal, tá bom? Vamos discutir alguns conceitos relacionados a esse assunto. A química, ela é uma ciência, a gente pode dizer, empírica, né? O que que seria empírico? Seria algo mais palpável, a gente ir para um laboratório, fazer observações e anotando observações e chegar a uma conclusão, né? E assim a gente consegue, fazendo experimentos, fazendo observações, a gente consegue formular teorias, tá? Então, a química, ela caminha mais ou menos nessa direção de ciência empírica. A gente já viu em aula anterior que, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Acredito que já está aparecendo para vocês aí a minha tela. Eu já discuti, não sei se foi com a turma de vocês, com a outra turma, que o gás, né, independente de qual seja o gás, a gente tem alguns parâmetros, né, por assim dizer, para a gente trabalhar com o gás. Quais seriam esses parâmetros? Pressão. Nas equações a gente trabalha como P, tá? Tem o volume, vou chamar aqui de V maiúsculo, quantidade de matéria. O que é a quantidade de matéria? Para a gente em química, quantidade de matérias é o mol, né? Quantidade de mols. Então a gente vai representar aqui com N minúsculo. E a gente tem uma outra propriedade importante também para gás, que é a temperatura. A gente vai utilizar a letra T maiúsculo para a temperatura. Então a gente tem aqui um total de quatro parâmetros. Mas só que para a gente definir, vou escrever aqui, ó, para definir o estado de um gás, nós precisamos conhecer três dessas propriedades ou parâmetros, tá bom? Eu não preciso conhecer todas as quatro: pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura. Dessas quatro, se eu tiver somente três, eu já consigo definir o estado desse gás ou dessa mistura de gases, tá? Então, esse é um conceito que é importante da gente saber. E dentro dessa ideia de ciência empírica da química, né, e trabalhar com gases, há muitos anos atrás teve lá alguns cientistas, que é o Charles, Gay-Lussac e Boyle. Então, eles trabalharam aí a questão de relacionar essas quatro propriedades, né? Pressão, volume, quantidade de matéria e temperatura para gases, tá? Então, o primeiro deles,
ele viu que, já vou começar aqui pela conclusão dele, né? O volume do quê? Do gás, é diretamente proporcional à quantidade de matéria. Mas quando esse cientista fez esse experimento, então ele trabalhou com volume e ele trabalhou com quantidade de matéria. Só que ele manteve constantes, ele manteve constantes temperatura e pressão. Tá? Por que que ele manteve constante? Para ter menos variáveis para ele trabalhar, né, e ficar mais fácil dele, de fazer as observações dele. Tá? Então, é, por exemplo, pode pegar um cilindro, manter esse cilindro numa temperatura constante, coloca, por exemplo, um êmbolo nesse cilindro. Esse êmbolo exerce uma pressão constante, exerce uma pressão constante sobre esse gás ou mistura gasosa e a temperatura também é mantida constante para esse experimento. E esse êmbolo, ele é livre. Então, ele pode aumentar o volume do sistema ou ele pode contrair o volume do sistema, tá? Então, ele manteve a pressão constante e a temperatura constante. E nesse êmbolo, a gente pode mexer, né? Então, coloca aqui uma válvula nesse tanque e a gente pode acrescentar maior quantidade de gás ou a gente pode tirar uma certa quantidade de gás dentro desse cilindro, tá? Então, vou colocar aqui umas bolinhas, como se estivesse representando um gás ou uma mistura gasosa dentro desse cilindro, com temperatura e pressão constantes. Então, ele observou que quando ele colocava mais gás dentro desse cilindro, esse êmbolo subia e expandia o volume do sistema dele. O oposto também, né? Se ele tirava moléculas de gás, ele observava que o volume desse sistema se contraía, tá? E ele vai anotando os valores de volume, foi anotando, né? Esse cientista foi anotando os valores da quantidade de matéria e de volume do sistema que ele estava observando, N em mol. Então, se não tinha nenhum gás, o volume era zero. E conforme ele anotava aqui, anotava, ele ia fazendo vários experimentos para cada quantidade
de gás em mol, ele tinha um certo volume, anotava. Então faz vários experimentos e para cada experimento anotava o volume ocupado por uma certa quantidade de mol de gás. E ele observou que esse gás tinha esse comportamento linear. Comportamento linear. Tudo bem até aqui? Ok, professor. Sim, Então ele viu que o volume era diretamente proporcional à quantidade de matéria de gás. Para tirar o diretamente proporcional e colocar um igual, a gente acrescenta uma constante. Então, uma constante K1 vezes N1. E se a gente observar, isso daqui é uma equação linear, tá? Igual ao gráfico que é de um comportamento linear. Pronto. Então já temos aqui uma equação. É complementar com mais um experimento. E esse experimento eles concluíram que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Temperatura absoluta. O que seria temperatura absoluta? Na escala Kelvin. Ok? Então, trabalhou com volume. Então, variou o volume do sistema e variou a temperatura do sistema. Um pouco diferente do primeiro experimento. Só que agora colocou constantes, pressão e quantidade de matéria de gás, número de mol. Então, mesma coisa. Tem o caso do êmbolo. Então, faz um sisteminha, um cilindro fechadinho, um êmbolo com peso constante, que vai exercer uma pressão constante no sistema. Esse êmbolo é livre, ele pode subir, aumentando o volume do meu sistema gasoso, ou ele pode baixar, ou seja, diminuir o volume do meu sistema. E ele vai anotando isso. Então, eu tenho pressão constante e quantidade de matéria de gás constante. O que que difere esse primeiro cilindro aqui para esse segundo cilindro? Esse segundo cilindro ele é fechadinho.
ele não pode entrar e nem sair gás. Colocou gás, fechou. Uma vez que fechou o cilindro, não entra e não sai mais nada, tá? Então, a quantidade de gás que foi colocada para esse experimento não muda. Nesse primeiro tem uma válvula aqui, nesse segundo eu não vou representar a válvula, porque não vai entrar e nem sair gás, né? Iniciado o meu experimento. E ele viu que aumentando a temperatura do sistema, então ele pode aqui, ó, por exemplo, pegar esse cilindro e aquecer o cilindro. Aqui, ó, a representação aqui, ó, de aquecimento. Então ele viu que aqui, ó, a temperatura no eixo X, na escala absoluta, que é o Kelvin. E no eixo Y, o volume de gás ocupado dentro desse sistema fechado. Então, ele viu que para uma certa temperatura de gás ou de mistura gasosa tinha um certo volume. Fez outro experimento, mediu temperatura para uma nova temperatura que chegou a um novo volume. Fez outra medição, outro experimento com outra medição. E ele viu isso daqui, ó. Também um comportamento. Vou escrever aqui, ó. Comportamento linear. Então, eu aumento a temperatura desse sistema, eu aumento o volume, ou seja, aquilo que está escrito aqui, ó, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, eu também posso pegar aqui e colocar aqui o volume é diretamente proporcional à minha temperatura absoluta. Se eu quero colocar um sinal de igualdade no lugar de proporcional, eu coloco uma constante. Constante K2 vezes T. E, de novo, eu tenho uma equação que representa esse conjunto de experimentos, e essa equação ela é linear. Tudo bem até aqui? Ok, professor. Então, nós temos aqui um conjunto de experimentos que foi feito pelo Gay-Lussac e Charles. Agora também teve um terceiro aí, envolvendo outro cientista que foi o Boyle. Vou colocar aqui o terceiro. Ele chegou à conclusão que o volume é inversamente, agora mudou um pouquinho, ó, inversamente proporcional à pressão. Então, esse cientista ele observou também o volume do sistema gasoso e agora, diferente dos outros, ele observou a pressão e manteve constantes
a temperatura e a quantidade de matéria. Temperatura absoluta e quantidade de matéria em mols. Então, ele também fez a observação do sistema dele. Também pode ser feito esse tipo de experimento, né? Com um cilindro, um êmbolo móvel, né? Um êmbolo móvel. Mas só que, diferente dos outros dois experimentos, ele não manteve a pressão constante. Então, pode ser feito experimento se aumentando a pressão sobre esse sistema através desse êmbolo. E a temperatura constante, mantém a temperatura constante dentro desse sistema, e também não tem válvula aqui nesse sisteminha aqui do cilindro, porque eu quero manter a quantidade de matéria de gás dentro dele sem nenhuma variação, constante. Então, eu posso aliviar a pressão através desse êmbolo, ou posso aumentar a pressão através desse êmbolo. Tá? Então, foi mais ou menos esse o experimento feito pelo Boyle. Então, ele traçou também um gráfico de temperatura absoluta no eixo X e volume no eixo Y. E ele observou algo mais ou menos assim, ó, nesse comportamento aqui, onde o volume ele é inversamente, desculpem, gente, deixa eu só apagar aqui. O volume é inversamente proporcional à pressão. Ou seja, olha aqui, ó. Pessoal, desculpa, aqui é pressão, tá? Pressão que pode ser em ATM. A temperatura nesse experimento é constante, né? Então, anota os pontos. Para cada pressão, eu tenho um volume. Então, eu aumentando a pressão do meu sistema, eu observo que o volume dele tende a diminuir. Por isso que a gente fala que ele é inversamente proporcional. Eu aumento a pressão e diminuo o volume. Então, de novo, eu posso tirar o sinal de proporcionalidade e colocar um sinal de igualdade. Então, volume igual a uma constante K3 dividido pela minha pressão. Tudo bem por aqui? Sim. Querem tirar alguma dúvida do assunto até agora? Oi. Oi, professor, desculpa, apertei sem querer. Não, tá tranquilo.
Tudo bem. Então, isso daqui foi o que Boyle fez. Então, a lei de Boyle. Só que eu posso juntar, eu posso combinar essas leis em uma só. E fica muito mais prático de se trabalhar a questão dos gases. Então, só que recapitulando, eu tenho que volume é igual a K1 vezes N, mas o volume também é igual a K2 sobre a temperatura, e o volume é igual a um K3, uma constante K3, dividido pela pressão do gás. E eu vou combinar todas elas. O que todas elas têm em comum? O volume. Número de mol e temperatura estão no numerador e a pressão está no denominador. O volume é igual a K1, K2, K3, vezes número de mol, quantidade de matéria, vezes temperatura, dividido pela pressão. Dividido pela pressão. Só que eu posso combinar essas constantes, porque a constante vezes constante dividido pela constante nada mais é do que uma constante. Então, eu vou colocar aqui, volume é igual a uma constante que eu vou chamar de R maiúsculo, vezes N, vezes T, dividido pelo P, de pressão. Eu posso rearranjar essa equação da forma que ela é mais conhecida. PV igual a nRT. Pronto, PV igual a nRT, que é a lei do gás ideal. Então, quando a gente fala de lei do gás ideal, é PV igual a nRT. E se chegou nessa lei, principalmente pelos estudos dos cientistas Charles, Gay-Lussac e Boyle. E outra coisa, só para frisar de novo, né? E a temperatura, ela é na escala, ela é absoluta, ou Kelvin. Por favor, não utilizem temperatura em graus Celsius e não utilizem em graus Fahrenheit ou qualquer outra unidade. Utilizem sempre em Kelvin para fazer os exercícios. E o R, a gente dá um nome que é constante universal dos gases ideais. Um valor que a gente usa bastante, né, que é bem comum para o R, que é 0,082 e tem uma unidade, que é ATM, vezes litro, dividido por mol Kelvin. Por mol Kelvin. Então, esse é um valor de R e é bastante utilizado. Tudo bem até aqui? Ok, professor. Muito bem. Então, fechamos esse assunto de lei do gás ideal. E depois a gente faz alguns exercícios aí para fixar os conceitos, tudo bem?
Obrigado, gente. Professor, você vai disponibilizar essa aula? Porque eu estava copiando